Isaías capítulo de número 59, versículo 1 e 2 somente. Isaías 59, versículo 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Diga amém. Vamos ler de novo, irmãos. Eis que a mão do Senhor não está o quê? Dá uma paradinha. Olha para mim, meu irmão. Olha para mim. Deus está dizendo aqui, irmão Adalto, irmã Eliane, irmã Luciana, irmã Maria, olha, Deus está falando aqui, olha, a mão de Deus não está encolhida. Se não está encolhida, como é que ela está, pessoal? Aberta e estendida. Deus está dizendo aqui, olha, você pode me apresentar as suas necessidades, você pode me apresentar as suas lutas, vocês podem me apresentar a situação, o problema, que já está tudo resolvido, porque ainda antes de você apresentar para Deus, Deus já está com as suas mãos abertas, estendidas. Ou seja, Deus está dizendo, ó, Bispo Lindomar, avisa aí para o meu povo, que antes dele clamar, eu já estou dando vitória. Antes dele clamar, saiba que antes dele me apresentar a causa, eu já estou dando livramento. Meu irmão, se você pensar agora, Deus já está trabalhando no meu e no teu favor. A palavra de Deus em Isaías 59, versículo 1, Deus está dizendo, olha, antes de você me clamar, antes de você me apresentar a sua necessidade, antes de você me apresentar uma situação, ei, eu já te dei vitória, porque as minhas mãos estão abertas para te socorrer, para te resgatar. Ei, antes de você, meu irmão, apresentar para Deus a sua situação aqui hoje, Deus já sabia, Deus já estava aqui te esperando, aguardando a sua vida. Preste atenção, irmãos, porque se você conhecer qual é a vontade de Deus, você não vai errar. A Bíblia diz, o meu povo sofre igual de que, gente? Por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer os nossos direitos. É claro que também temos os nossos deveres, mas aquilo que Deus planejou para nós, ninguém pode tirar. Eu preguei lá em Barra Mansa, que as pessoas, elas ficam às vezes botando na conta de Deus. Deus criou tudo, criou o homem, criou os animais, diga amém. Só que o homem, ele foi feito criação de Deus, não criatura. O que é criação? Deus fez o homem para ele, diga amém. Você não é uma girafa, você não é um animal, um leão, você não é um hipopótamo, você foi feito à imagem, à semelhança de Deus. Deus te chamou para dominar essa terra, mas infelizmente tem muitas pessoas que ao invés de dominar, são dominadas. Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala sobre o domínio. Deus deu poder para o homem dominar o leão, dominar as aves do céu, os animais que rastejam sobre a terra, os animais que andam dentro d'água, e o homem tem dominado. Mas tem muitas pessoas que infelizmente são dominadas por coisas pequenas, dominadas por pesadelo, dominadas por sonhos, dominadas por remédio, tranquilizante, dominadas por vício. Tem pessoas que, se não tomar uma dosezinha de manhã, tem abstinência. Gente, tem tanta coisa dominando o ser humano. Tem pessoas dominadas pelo celular, não vive sem o WhatsApp, não vive sem a rede social. A pessoa não se desliga, a pessoa, ela fica ali aflita naquela situação, naquela ansiedade. E a Bíblia fala que tudo aquilo que domina o homem se torna o Senhor desse homem. Diga amém. Amém. Só quem pode nos dominar é Jesus, irmãos. O nosso Senhor é Deus. Diga graças a Deus. Então Isaías, ele está dizendo aqui que antes de eu apresentar a minha situação a Deus, antes de eu clamar pela minha família, antes de eu clamar pela minha saúde, antes de eu clamar pela minha finança, antes de eu clamar pela minha vida, ei,
Deus já está pronto para dar vitória em qualquer situação. Só que Deus só pode dar vitória se você clamar, né? Ele está dizendo aqui, ó, eu já estou com as minhas mãos estendidas, ou seja, eu já estou pronto para operar o milagre, eu já estou pronto para te dar a vitória, eu já estou pronto para abrir aquela porta que você precisa. Deus está dizendo, eu já estou pronto para agir em seu favor. Meu irmão, Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da... O salmista diz, eleva os meus olhos para os... De onde vem o meu? O meu socorro vem do... Que fez os céus e a... É o Senhor que me guarda. O Senhor não tosqueneja e nem dorme. Diga amém. Você sabe o que é tosquenejar? Tosquenejar quer dizer Deus não pisca. Diga amém. Deus fica olhando para você 24 horas. Deus, Ele fica de olho em você. Você é a menina dos olhos dele. Deus tem te guardado com muito carinho. Enquanto você está dormindo, Deus está ali velando sobre a sua vida. Diga amém. Mas, muitas das vezes, eu não entendo o agir de Deus. Eu preciso entender. Não acontece nada na minha, nada na sua vida, se não for permissão de quem? Às vezes até uma derrota é para você aprender alguma coisa. Tem pessoas que estão tão acostumadas a vencer, que às vezes ela esquece que a vitória dela não vem pela força do braço. A vitória dela vem pelo poder de Deus. A Bíblia diz que no passado havia um povo chamado israelita. Como é que chamava esse povo, irmãos? E os israelitas, os soldados de Israel, nunca tinham experimentado uma derrota sequer. Em todas as guerras e batalhas que eles iam, eles venciam. Até que chegou um momento, um ponto na vida deles, que eles se acostumaram com a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. A coisa mais perigosa para o cristão é se acostumar com aquilo que é sagrado. A pessoa se acostuma tanto com a presença de Deus, que ela começa às vezes a deixar de lado a comunhão. Ah, não preciso orar, eu oro todo dia. Ah, eu não preciso buscar, eu busco todo dia. Ah, eu não preciso mais da igreja, eu vou quase todo dia. E a pessoa não entende que quanto mais você busca, mais você tem. Quanto mais você pede, mais você recebe. Mas quanto mais você bate em oração, pratica a sua fé, mais as coisas dão certo. Mas a pessoa se acostuma com o que é sagrado. E quando se acostuma com o que é sagrado, é complicado, porque a pessoa começa a tratar o que é sagrado como se fosse o quê? Natural. Por exemplo, você não pode tratar seu pai de qualquer maneira. O seu pai é sua mãe, é seu pai, é sua mãe. Eles merecem respeito. Você deve chamar de senhor, de senhora, tomar bênção. O seu pai e a sua mãe, depois de Deus, são autoridades sobre você. Mas não, hoje nós estamos vivendo um momento que as crianças olham para o pai e falam, qual é João? Qual é a Maria? Não chama mais de papai e de mamãe. Não tem mais. E eu fico bravo quando eu vejo um filho chamar o pai de um nome e o pai aceita. Não, meu irmão, o teu pai e a tua mãe não é um ser qualquer. Eles te geraram. A Bíblia diz, honra o teu pai e honra a tua mãe, para que prolongue os seus dias sobre a terra. Você achando que você não honrando, a Bíblia é bem clara, aquilo que o homem semear, ele colherá. Tem muitos jovens hoje morrendo antes da hora, porque não estão cumprindo as leis de Deus. Diga amém. E quando eu não cumpro a lei de Deus, eu estou impedindo das promessas dele vir até mim. Lá em Deuteronômio 28 diz, né? E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Meu irmão, existe para mais de 70 bênçãos para você, mas para essas bênçãos chegar, existe uma condição. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizeres tudo quanto Ele vos disser. Nós temos que ouvir atentamente. Deus está falando, olha, obedece o seu pai,
obedece a sua mãe, honra ele. Deus não está pedindo, não é uma ordem, é um mandamento. Mas pastor, o senhor não sabe quem é meu pai, você não sabe quem é minha mãe. A Bíblia diz que independente quem seja o seu pai, a sua mãe, ou até mesmo que ele tenha feito para você, você tem um princípio de honrar. Honrar é um mandamento de Deus. O primeiro maior mandamento da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior, amar o meu próximo. Diga amém. E é tão difícil nós amarmos o próximo se nós não amamos aquele que está dentro de casa, aquele que nasceu no nosso sangue. Hoje tem muitas pessoas que não se falam, irmãos que não se falam, parentes que não se falam, e nós estamos na igreja e precisamos quebrar isso. Por isso eu digo para você que muitas das vezes a mão de Deus está estendida, mas a pessoa não consegue ser abençoada. Não consegue por quê? Porque ela só consegue entender o primeiro versículo. O Salmo de número 91 tem uma parte que diz assim: 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Isso é uma promessa. Todos os dias tem 11.000 demônios que se levantam contra a sua vida. Só que para esses demônios caírem, para você chegar no versículo 7, você tem que passar pelo versículo 1, que diz que aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. Habitar é muito diferente de visitar. Eu te pergunto, quantos leram a Bíblia hoje? Quantos leram a Bíblia hoje? Quantos falaram com Deus hoje? Tem gente, irmãos, que só lê a Bíblia quando vem para a igreja. Tem gente que só fala com Deus quando passa por luta. Não, a questão de ler a Bíblia e falar com Deus tem que ser uma constância, tem que ser uma necessidade. Assim como você não fica sem aquele cafezinho de manhã, aquela bolachinha, assim como você não fica sem se alimentar. Querido, também é a palavra de Deus. Quando você se alimenta dessa palavra, essa palavra te põe de pé, ela te protege, essa palavra te alimenta, te sustenta, te fortalece. Diga amém. Mas a pessoa está raquítica, a pessoa está desnutrida, ela sabe tudo que aconteceu nos bastidores, nos jornais, mas você pergunta uma passagem bíblica, ela não sabe. Meu irmão, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele tem 2.000 anos de experiência, e ele não brinca de ser diabo. E nós sabemos que só tem uma forma de vencer Satanás. Satanás, ele é espírito, e para você vencer o espírito, você tem que se tornar espiritual. Deus nos criou à imagem e à semelhança dele. Deus criou você para dominar e não para ser dominado. Nós somos criação de Deus, não somos criatura. Nós fomos criados para ele. Diga amém. Mas muitas pessoas hoje, elas esquecem que Deus não criou o diabo. Deus criou o diabo, gente? Não, Deus criou os anjos, Deus criou Lúcifer, mas foi o Lúcifer que quis ser diabo. Deus não criou os demônios, Deus criou anjos, mas os anjos, por causa das atitudes deles, da rebelião, da rebeldia, eles se tornaram demônios. Deus criou você, criação, querida. Você, querida, é uma criação de Deus. Você é a imagem e a semelhança dele. Se você levantou a mão e aceitou ele já te deu poder. A Bíblia diz: todos quanto receberam o Senhor Jesus Cristo, receberam o poder de serem feitos, serem chamados filhos de Deus. Diga amém. Mas tem muitas pessoas que estão deixando de lado essa posição. Essa semana me mandaram um vídeo de um policial no Rio que prendeu uns garotos e botou no camburão, naquela parte de trás, né? E aí quando botou os meninos na parte do camburão, na parte de trás, para ficar preso, manifestou um demônio lá dentro. Meu irmão, o demônio começou a falar dentro do camburão, e ele trocava de voz igual um camaleão. Ele manifestou um monte de demônio. Aí os caras que estavam presos: me tira daqui, me tira daqui. Aí por fim, não tirou. Aí eles começaram a gritar o Deus deles: em nome daquela, ele dava, foi essa é minha, em nome daquele, esse é meu. Aí você, sangue de Jesus tem poder. Você pode até falar, meu filho, mas você não crê. Você sabe quem veio você assaltar a loja? Foi eu.
Sabe quem veio matar? Foi eu. Vocês me servem e eu vou beber o sangue de vocês. Gente, se vocês ouvissem o áudio, até eu me arrepiei. Não é qualquer pessoa que consegue ouvir aquele áudio, não. Porque o inimigo, quando ele quer acusar alguém, ele vai no ponto fraco. Diga amém. Então eu digo para você, se chega um daqueles ali e fala assim: olha, eu estava no pecado até agora, mas agora eu digo, Jesus, eu me arrependo. Se eles conhecem a verdade, se arrependem naquela hora, eles estão fazendo assim, ó, cala a boca, sai dele em nome de... Porque a Bíblia, irmãos, diz que se você se arrepender, se Jesus te libertar verdadeiramente, vocês serão livres. Tem muita gente hoje que tem tudo para arrebentar, para vencer, para tomar posse, mas não tem tomado, sabe por quê? Porque não tem conhecido o poder de Deus. O poder de Deus, ele é superior a qualquer poder humano. Por mais sábio que seja o ser humano, por mais intelecto que ele seja, a palavra dele não é nada diante da palavra de Deus. Por isso que aqui o profeta diz: olha, eis que a mão do Senhor está estendida, e não está o quê? Encolhida, diga amém. Mas se está estendida, bispo, por que a mão de Deus não chega perto de mim? Porque às vezes a pessoa está igual ao povo de Israel. Estava tão acostumada a vencer, que começaram a levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Um dia eles foram para a guerra, e eles esqueceram de levar o quê? A presença de Deus. Nós sabemos que hoje nós somos o templo, diga amém. Diga, eu sou o templo. Deus habita em mim. Mas naquela época, Deus habitava dentro de uma arca. Era uma caixinha igual essa, revestida de ouro. E aqui dentro ia a presença de Deus. Diga amém, irmão. Aonde essa arca ia? Aonde a arca ia? Quem ia na frente? Deus. Diga amém, irmãos. Eles nunca tinham experimentado uma derrota, mas teve um dia que eles foram para a guerra e foram de qualquer mar. De repente eles começaram a lutar, e alguém disse assim: ué, nós estamos perdendo. Aí que alguém lembrou: ih, esquecemos a arca. E alguém disse: manda buscar ela. E nesse momento que foram buscar a arca, eles começaram a perder. Diga amém. Meu irmão, não esqueça Deus não. Não esqueça a presença de Deus não. Hoje Deus não habita mais numa arca dessa. Deus habita dentro de você. Amém. E se você tiver Deus no seu coração, você nunca vai ser envergonhado. Você nunca vai passar por uma situação dessa. Mas tem muito crente que às vezes a pessoa até está na igreja, mas ela não aprendeu a quê, pessoal? A tomar posse da bênção de Deus. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo? Deus está dizendo aqui: olha, antes de você entrar na minha presença, eu já estou pronto para resolver a sua situação. A minha mão está estendida para te dar o livramento. Ou seja, olha, eu já estou com as minhas mãos estendidas para te socorrer. Isaías, avisa o povo da comunidade que eu estou com as minhas mãos estendidas. Está o quê? Estendida. Meu irmão, você veio aqui hoje? Se prepare para receber a sua bênção. Se prepare para receber o seu milagre. Diga amém. Ó, Isaías, avisa ele que a minha mão, o meu braço não está encolhido não. Eu estou aqui pronto. O meu maior prazer é abençoar esse povo. Diga amém, irmãos. Diga para eles que eu não estou dormindo. Meu irmão, Deus está vendo tudo. Deus nem pisca, nem tosqueneja. Deus está olhando para você. Deus tem visto o teu sofrimento. Deus tem visto a tua luta. Deus só está esperando você tomar uma atitude. Igual o louvor que eu coloquei aqui: levanta agora, veja a terra que o Senhor preparou para você. Anima, conquista. Meu irmão, Deus está chamando você para tomar uma atitude, meu irmão. Se você ficar achando que não tem mais jeito, que não dá, que você não merece, que não é para você, o tempo vai passar e você não vai ter histórias para contar. Você
não vai deixar um legado. Essa vida é muito curta, nós estamos de passagem, diga amém. Tem pessoas que estão com 30 anos e ela não tem ainda uma história de alegria para contar, de conquista, de felicidade. Você olha para a vida dela, ela fala: pastor, eu só sofri, eu só tive aborrecimento, eu só tive sofrimento. Mas Deus hoje te trouxe aqui para dizer o seguinte: olha, eu estou com a minha mão estendida, eu estou pronto para botar um ponto final nesse teu sofrimento. Diga glória a Deus, irmãos. Ou seja, Deus está acordado, está pronto para operar em teu favor. Mas, meu amigo, que maravilha, é ou não é, minha amiga? Que maravilha. Só que tem muitas pessoas que aí fica perguntando: mas bispo, por que isso não está acontecendo na minha vida? Por que isso não está acontecendo na minha casa? Porque tem um versículo 2 aqui, diga amém. Vamos no versículo 1 ainda, diz assim: eis que a minha mão não está encolhida, para que não possa o que, irmãos? Salvar. E nem o meu ouvido que? Agravado, para que não possa ouvir, diga amém. Meu irmão, Deus está pronto para ouvir a sua oração. Manda para mim. Ele só pode mudar se você ouvir. Tem gente que não ora, tem gente que não fala. Coloca para mim o fundo aqui, ó. Tem gente que ela quer que as coisas aconteçam, mas ela fica igual, ó, uma planta. Você já viu? Quem já viu um vaso de planta, gente? Olha o vaso de planta, ó. A planta só balança se alguém o quê? Soprar isso. Tem pessoas que é igual um vaso de planta. Se ninguém chegar perto dela e balançar ela fica intacta. Que a planta, ela só balança se Deus soprar o vento, diga amém. Tem muito cristão aí que só se move se alguém pegar pela mão, só se alguém der um empurrãozinho. E Deus nessa noite trouxe você para te dizer o seguinte: minha irmã, meu irmão, eu estou pronto para te abençoar, mas eu só posso abençoar quem falar comigo, porque o meu ouvido está o quê? Pronto para responder. O ouvido de Deus está ouvindo. E a oração não é um monólogo, a oração é um diálogo. Quando você ora, você não fala com um ser qualquer, você fala com o seu pai, e você é filho amado, e o pai fica esperando. Nós não somos mundo, irmãos, muito menos no mundo espiritual. A Bíblia diz: abra a tua boca e eu falarei por vós. Deus quer falar contigo, mas você fica calado. Tem uns que quando vai falar com Deus, faz aquela oração do chama-gato. Já ouviu a oração do chama-gato? O gato, se tiver um gato perto, ele passa até o rabo na perna da pessoa. Não! A Bíblia fala que nós temos que falar à montanha, falar ao problema. A Bíblia diz: qualquer que disser a este monte, tem que falar com o monte, falar com a situação. Erga-te, monte, e lança-te no mar. Tem que falar: problema, você vai sair da minha vida. Ou doença, ou enfermidade, ou mal, você vai sair em nome de quem, irmãos? E não duvidar onde? No seu coração. Tudo que a pessoa disser será feito. Mas não, a pessoa está na igreja e ela não sabe orar. Não sabe. Crente que não sabe orar, irmãos, é algo para Satanás. Minha irmã, a oração é uma guerra no mundo espiritual. Quando você começa a falar com Deus, os anjos ficam preparados para receber a ordem, porque anjo não foi feito para receber adoração. Os anjos foram feitos para servir os servos de Deus. Quem que é servo de Deus aqui? Então, o anjo do Senhor está a seu favor, diga amém. Mas a pessoa não, ela fica esperando acontecer um milagre, uma manifestação sobrenatural. Mas enquanto você esperar alguém fazer, você acaba perdendo tempo, diga amém. Marca a sua Bíblia aí um pouquinho, nós vamos voltar aí. Marca aí. Você está em Isaías 59, vamos em Jeremias, passa um pouquinho a sua Bíblia, Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Quem já achou Jeremias 33, 3? Jeremias 33, versículo 3 diz assim: clama a mim. É isso mesmo, irmãos? Clama a mim, e o que vai acontecer? Responder-te-ei. Meu irmão,
Se você clamar a Deus, meu irmão, Deus vai te responder. Até o nenenzinho que nasceu ontem lá no hotel, no primeiro grito dele, ele queria mamar. Eu falei, tadinho, não saiu leite ainda? Não, mamazinho, foi dado mamazinho. Aí, mamou e dormiu, que beleza. Aí desfiou de novo, aí deu mamazinho e dormiu de novo. Você vê, tem até um ditado, né? Quem não chora não mama. Mas você não vai chorar, você vai clamar. E quando você clamar, Deus, ele vai te anunciar. Se você quer anunciar, você está pedindo para Deus uma coisinha, ele falou, não, minha filha, isso aqui é pouco para você, eu tenho muito mais para você. Eu não quero só te dar um carrinho, uma casinha, não. Eu quero te dar uma felicidade. Eu quero te dar uma oportunidade de você morar no céu. Eu quero te dar coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram. O que eu tenho para você, você nunca imaginou. Diga amém. Deus está falando aqui, clama a mim, que eu vou te responder. Mas olha, notícias de coisas grandes. Ei, Deus quando vem anunciar uma coisa, é coisa grande. O que Deus vai fazer na minha, na sua vida, é coisas grandes. Você está pensando numa coisinha pequena, mas você não tem noção do que Deus tem para você. Me desculpe falar isso para você, mas pare de pensar pequeno, porque o teu Deus é muito grande. Como pode você servir um Deus tão grande e pensar em coisas pequenas? Deus pega aquele que não é e faz ser. Deus pega aquele que não tem e dá. Mas para isso você tem que crer, você tem que acreditar. A Bíblia diz, se creres, verás. Você só vai ver se você crer. Ah, meu Deus, como é que eu vou crer, pastor? É quando você usa a sua fé. A Bíblia diz que a fé, né, é você crer naquilo que você não vê. Então, você está aqui nessa noite, eu não sei quais têm sido as suas lutas, as suas adversidades, mas uma coisa eu sei, existe uma solução para você. Existe uma solução para o seu casamento. Existe uma solução para a tua saúde. Existe uma solução para a sua finança. Existe uma solução. Jesus Cristo de Nazaré. Esse nome tem poder. Entrega tudo nas mãos dele. Entrega a sua vida, os teus caminhos e confia. E o mais ele fará. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Você sabe que é uma coisa firme? É uma coisa que vai permanecer. Diga amém. Porque tem pessoas que veem algumas coisinhas aí, mas já ela perde. Não, o que Deus dá para você, ainda que você erre, Deus não tira. A porta que Deus abre, o homem não fecha. O único problema é que aquela porta que Deus abriu para você, todo dia Ele vai renovar ela. Todo dia Deus vai soprar. Deus vai mandar para você o refrigério. Diga amém. Mas muitas pessoas estão tão acostumadas com coisas pequenas que elas fazem igual o povo de Israel, se acostumaram com a presença de Deus. E quando nós nos acostumamos, nós pegamos o que é sagrado e tornamos aquilo que é natural. Meu irmão, minha irmã, não se acostuma com o sagrado, não. Ah não, se eu orar hoje, se eu não orar, faz a mesma questão, porque é a mesma coisa, eu oro todo dia. Não vai fazer diferença? Claro que vai. Deus todo dia fica esperando você vir para a igreja. Cada cadeirinha dessa tem um nome. E essa cadeira vazia não pode existir aqui. Por isso nós tínhamos aqui o costume de fazer a oração da cadeira vazia. Deus, cada cadeira tem um nome. Está ali a Aline, está ali Marinês, está ali André, está ali Maria, está ali Sônia, está ali Ana Júlia, está ali Ana Paula, está ali Luciano, está ali tanta gente, né, irmãos? Que podia estar aqui hoje, está ali, me ajuda aí, gente, está ali Dona Florinda, está ali a irmã Miriam, o irmão Henrique, está ali os nomes, as cadeirinhas estão aí, ó. Está ali a Silvia, está lá em Porto Real, oh meu Deus, está ali o Miguel, o Gabriel, está ali até a Bia que está estudando agora na faculdade, mas o nome dela está ali na cadeira, me diga amém. E o Jânio lá, a cadeira do Jânio está lá, e isso, o André veio, Deus assim, ela veio, viu? Nossa, Iane veio, Deus está sorrindo, porque quando o filho vem na casa do pai, o pai, ó, e quando o filho vem, traz um convidado especial, meu Deus, aí a festa no céu, diga amém. Deus olha, a Dona Maria está ali, a Dona Rosângela está ali, e o irmão Adalto não falta um, está ali, ó, não dá nem para esfriar.
a cadeira dele está ali. E aí, irmã Luciana, nossa, a cadeira está quente, está quente. Amém, Jesus. Aí Gloriete vem, oh glória a Deus, diga amém. O Vinícius vem, meu irmão, minha irmã, presta atenção. A maior alegria do Pai é ver nós buscamos Ele. Outro dia o irmão perguntou para mim, mas pastor, quando uma pessoa vai entregar uma oferenda na encruzilhada, o diabo recebe? Eu falei, não. Satanás não é espírito, não come arroz, não come galinha, não come. Mas quando a pessoa ela obedece o que ele fala, a obediência é o que alimenta ele. Diga amém. Por isso que a Bíblia diz que obedecer a Deus é melhor do que o quê? Sacrificar. Diga amém. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos mais que vencedores. Mas tem muitas pessoas hoje que infelizmente obedecem mais o homem do que a Deus. Mas Deus trouxe você para te dizer nessa noite que se você clamar a Ele, Ele vai te responder, Ele vai te anunciar coisas grandes, firmes, que você não sabe. Diga amém. Desculpe, volte de novo lá para Isaías 59, para nós terminarmos a nossa Bíblia. Isaías de número 59. Agora é claro que para pedir tem que saber também, né, gente? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 8, diz assim: todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, mas é o que bate que faz o quê? As portas se abrirem. Hoje os cristãos estão orando pouco, portanto vivenciam o quê? Pouco o poder de Deus. Eles acostumaram tanto com a presença de Deus, que um dia foram para a guerra e não levaram, e aí eles perderam a guerra pela primeira vez. Aconteceu-se o e acabou, foi-se a glória de Deus. Mas Deus, anos depois, deu para eles o Ebenezer, que quer dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Para nós terminarmos, irmãos, a Bíblia diz também lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Você sabe o que é orar sem cessar? É você não ter vontade de parar de orar. A minha mãe, quando ela entra no carro para viajar comigo, ela vai orando aqui até parar no pneu. Também nós chamamos gato, né, daqui. Mas também não é nem para orar alto, porque eu estou do lado dela. Mas ela vai daqui lá orando. A vida dela é uma paradinha, você tem qual da idade, né? E está orando, falando com Deus. Orar sem cessar é isso. Todo momento que você tem, você fala com Deus, você agradece, você testemunha, você louva, você fala com Ele. Obrigado, Deus, Tu és maravilhoso. Olha quantas coisas boas Tu tem feito na minha vida. Diga graças a Deus. Isaías 59, versículo 2, para terminar, diz assim: mas as vossas iniquidades, vossa o que, gente? Fazem a divisão entre vós e o vosso Deus. Olha para mim. O que separa, divisão é o seguinte: divisão é separação. Diga amém. O que me separa de Deus, gente? É iniquidade. O que é iniquidade? É um tipo de pecado. Então, quando eu pego, aquela mão que está estendida não pode chegar até mim. Ou seja, é como se você acordasse de manhã cedo e falasse para a sua esposa assim, ou para o seu esposo: amor, puxa a cortina aí, dá uma olhadinha, vê se o sol saiu. Aí ele fala assim: amor, o sol não saiu não. Ai, então vou dormir mais um pouquinho. É uma mentira, gente. O sol sai todo dia, diga amém. Todo dia Deus manda o sol. O que impede que o sol chegue até nós são as nuvens, diga amém. Assim também é Deus. Todos os dias da minha e da sua vida, as mãos de Deus estão como? Estendidas. O que me impede das mãos de Deus tocarem em mim são as nuvens de pecado, nuvens de iniquidade. Se eu tiro o pecado, se eu tiro o ódio, o rancor, se eu tiro os desejos sensuais, se eu tiro o que é pecado, então eu permito aquela mão tocar em mim e me guardar. Eu permito a mão de Deus tocar em mim. E Deus, Ele está na sua frente, na sua retaguarda, dos seus lados, e a sua mão está por cima. Diga amém. Então Ele diz: olha, as vossas iniquidades faz o que, irmão?
divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o que, gente? O seu rosto de vós. Para quê? Para que não ouça. Quando uma pessoa peca, olha o que Deus faz, ó. Deus vira o rosto, porque o pecado não deixa Deus olhar para você. Mas a Bíblia diz que se você se arrepender, Jesus é justo e fiel para te perdoar. E se Jesus te libertar, verdadeiramente você será livre. Ah, pastor, mas o meu pecado é muito grave, é igual uma lepra. Eu sei. A Bíblia fala que Naamã era oficial, mas ele era leproso. O que escondia a lepra de Naamã era as suas vestimentas, as suas armaduras. Diga amém. O que adianta você viver de aparência? O que adianta você usar uma máscara? Ah, de noite eu ponho uma máscara, saio para a rua, eu sou lindo, maravilhoso, linda, cheirosa. Ei, mas no outro dia você acorda, você está sem a máscara, você olha, está leproso. Não! Deus nessa noite trouxe você para dizer o seguinte: que você tem que ser o que você é para Ele todos os dias. Naamã, ele teve que descer. Teve que o que, irmão? Descer. E não foi uma vez só não, foi 2 não, 3 não, foi 7 vezes. E quando ele desceu pela 7ª vez, segundo a palavra do profeta, a Bíblia diz que ele foi curado, purificado. Hoje Deus trouxe você aqui para te dizer o seguinte: que não importa qual seja a sua lepra, não importa qual seja o seu problema, não importa qual seja a sua situação, se você descer diante dele, Deus só quer uma vez hoje, amém? Ele é justo e fiel para te purificar, e você ficar limpo, sarado, e começar uma nova vida. Diga graças a Deus. Quem está disposto a descer nessa noite? Quem está disposto? A Bíblia diz que a oração de um justo, ela muito pode em seus efeitos. Isso está lá em Tiago 5,16. Então, aproveite essa noite, que a mão de Deus está estendida, e não perca essa oportunidade. É isso que nós vamos fazer agora, amém? Fique de pé em nome de Jesus. Ainda que você esteja na sua casa também, fique de pé em nome de Jesus, porque Deus, Ele vai te abençoar. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que as mãos do Senhor estão estendidas para me salvar, e os teus ouvidos estão abertos para me ouvir. Mas eu preciso, Deus, eu preciso tirar tudo aquilo que me divide, que me separa, para que o Senhor possa agir na minha vida. E agora, Pai, eu reconheço os meus erros, as minhas falhas, eu reconheço os meus pecados, e eu te peço perdão. Ó Deus, me perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, perdoa os meus pecados, perdoa o meu falar, o meu pensar, o meu agir. E se eu errei, Pai, nas minhas atitudes, eu me arrependo agora. Eu não devia ter feito isso, mas eu errei e eu reconheço. Me ajuda, me dá uma oportunidade. Eu quero descer agora diante da tua presença. Eu quero agora, Senhor, me aproximar do Senhor, porque o lugar mais próximo de ti é junto aos seus pés. Aos seus pés, meu Pai, que eu me prostro para dizer: Deus, eu não sou nada sem o Senhor. Deus, sem o Senhor nada posso. Deus, assim como Naamã, ele desceu, meu Pai, e ele mergulhou naquelas águas. Eu estou descendo aqui agora para te pedir, Senhor, a sua misericórdia. Deus, não olha para as minhas falhas, não olha para os meus erros, mas olha sim, Deus, para a sinceridade do meu coração. Ó Deus, tira, Pai, essa angústia, tira essa tristeza, tira essa mágoa. Ó Deus, se alguém lançou uma palavra dizendo que eu não ia vencer, que eu não conseguiria, que eu não poderia, Deus, eu repreendo essa palavra agora, porque eu aprendi que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a pregação de Deus. O Senhor mesmo disse nessa noite que as suas mãos estão estendidas, ó Pai. Então me alcança agora. Vem, Senhor,
Senhor Jesus Cristo, e manifesta o teu poder na minha vida. Tira, meu Pai, esse aperto, essa angústia. Diga: Senhor Jesus, tira de mim, ó Pai, todo sentimento maligno e maléfico, porque agora eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros. Peça perdão para Deus agora. Peça perdão para Deus. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa o que aconteceu. Deus está olhando para a sua atitude agora. Deus está olhando agora para o seu coração, querida. Ei, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, desce, porque hoje eu vou entrar na tua casa, Zaqueu. Ei, desce. A mulher do fluxo de sangue, ela também desceu, ela foi por baixo. Desce, meu irmão, desce agora, minha irmã. Se aproxima de Deus, meu irmão. É hora de você falar com Ele. Deus, se essa palavra que esse homem está pregando é verdadeira, Pai, me honra agora. Muda a minha história, muda a minha vida, Deus. Ó Deus, o Senhor existe, Pai. Me dá um sinal nessa noite. Manifesta o teu poder aqui. Oh, me canta lá, Súbia. Isso, meu irmão, isso, minha irmã. É hora de você falar com Deus. É hora de você se aproximar dele e dizer: Senhor, no passado as pessoas rasgavam a sua veste, mas hoje eu rasgo meu coração, eu me humilho perante a tua presença, porque eu reconheço o Senhor como autoridade no céu, na terra e no inferno. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todo nome. Isso, vai se entregando, vai se entregando.